Desejo ler para os queridos irmãos alguns textos do Antigo Testamento para nossa meditação. Vamos ler Deuteronômio 18, 1, 2. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel, das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Por isso não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Agora vamos ler Josué 13, 14. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhes tinha falado. Agora, o conhecidíssimo Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O texto lido nos reportam para o cuidado de Deus para com os seus. Mas, queridos, observem uma coisa. Uma tribo inteira com milhares e milhares de idosos a bebês não iria receber terras, casas, bens materiais, porque o Senhor seria a herança deles. É uma ordem direta de Deus a Moisés e ele deveria executá-la, que uma das tribos de Israel não deveria receber terras, porque Deus seria a herança deles. Novamente é bom frisar isso. Essa tribo, querido, é a tribo de Levi. Mas como assim? Como vamos ficar, comer, nos vestir, morar? Não temos nenhuma referência bíblica de que essa tribo ficou ansiosa ou tenha reclamado de Deus. Não fez qualquer exigência ao Senhor. Aceitou de bom grado a ordem divina e, queridos, essa tribo foi tremendamente abençoada por Deus. Olha, vamos ler novamente os textos que fazem alusão a isso. O sacerdote levita, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel, das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Por isso não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Então, somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhes tinha falado. E por essa resignação ou dependência de Deus, essa tribo passou a viver numa fartura extraordinária de carne, a legumes, cereais, frutos, hortaliças. Eles recebiam em abundância de seus irmãos de outras tribos. Tinham que construir celeiros, queridos, armazéns para estocar as bênçãos materiais. Deus prometeu ser a herança deles, cuidar e abençoar. E observa o que aconteceu depois da divisão de terras conquistadas pelas outras 11 tribos. No verso 3 do livro de Josué, capítulo
21, vemos algo extraordinário acontecendo. Observe, então, por ordem do Senhor, os israelitas deram aos levitas da sua própria herança a seguinte cidade com pastagens. E observe uma coisa aqui. A generosidade dos israelitas, irmãos, foi tão extraordinária que no versículo 41 nós lemos também: no total foram entregue 48 cidades com suas pastagens. E porque os levitas tinham que ter terras com pastagens, queridos, é porque eles ganharam de seus irmãos, que eram irmãos dadivosos, milhares e milhares de gado, de ovelhas, entre outros animais domésticos. Lemos que a tribo de Levi não tinha possessão na terra prometida, mas receberam o Senhor Deus como sua herança. E, sem dúvidas, a herança maior não estava nas possessões terrenas, mas a tribo escolhida para o serviço de Deus foi a tribo de Levi, para cuidar da obra de Deus. Que honra, queridos! Levi foi um dos filhos de Jacó com Lia. Toda aquela geração morreu. Levi, seu pai Jacó, seus irmãos, incluindo José. Agora, sobre a direção de Moisés e Arão, teria que tomar posse da terra prometida a Abraão e a seus descendentes. E como se deu a escolha de Levi, queridos, de sua tribo? Bem, antes dos israelitas chegarem à terra prometida, eles ficaram 40 anos no deserto. Certa vez, durante este tempo, os israelitas se rebelaram contra Deus e se voltaram para a idolatria. Mas a tribo de Levi se manteve fiel e lutou contra os idólatras. Por isso, Deus escolheu os levitas para trabalharem no serviço do templo. Os irmãos poderão constatar isso em Números 8, dos 9 ao 11. Quando o templo foi construído em Jerusalém, no tempo de Salomão, os levitas tinham assumido várias outras funções ligadas ao templo. Eram porteiros, guardas, administradores, músicos e líderes de louvor e, por fim, professores que ensinavam as leis de Deus, a Torá. Levi e seus descendentes receberam essa belíssima herança de Deus. Não reclamaram quando aparentemente seriam excluídos de herança terrena, não ficaram ansiosos. E você sabia, querido, que o sacerdote Arão, que foi um dos descendentes de Levi, que o seu sacerdócio é uma figura do sacerdócio de Cristo? Sim, só que, no entanto, o sacerdócio de Cristo é superior. As Escrituras deixam bem claro que a antiga aliança era apenas a sombra dos bens futuros, como lemos em Hebreus 10, versículo 1, demonstrando assim a superioridade da nova aliança. O escritor aos Hebreus falou de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Hebreus 7, 22.
E Jesus Cristo instituiu, portanto, uma nova ordem. Agora, todo cristão é dedicado a Deus e chamado para o servir. Vamos ler 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se Deus prometeu, ele fará. Levi confiou que Deus seria a sua herança. Então, queridos, voltando à questão da ansiedade, que não vimos no exemplo citado, de Levi, fraquejamos quando deixamos que a ansiedade nos domine. Confesso que já fui muito ansioso anos atrás. Entretanto, pela convivência diária com as Escrituras Sagradas, fui adquirindo mais maturidade para não me deixar vencer por este mal terrível. Mesmo sabendo, queridos, que a ansiedade é improdutiva, uma vez que não produz absolutamente um benefício sequer, não resolve qualquer problema, não altera o nosso passado e não beneficia o nosso futuro, e pior, serve apenas para tornar o nosso presente ruim. E incrível é que a única criação de Deus que sofre de ansiedade é humana. São as pessoas, animais, plantas, não sofrem deste mal. Jesus chega a falar da tranquilidade dos pássaros quanto à alimentação diária deles. Vamos ler alguns versículos de Mateus 6. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observe os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Observaram? Os pássaros não ficam ansiosos com coisa alguma. Então, queridos, fica a pergunta: como isso pode acontecer conosco que temos, se ao invés de o Senhor proverá, ou seja, aquele que sabe tudo, com eterna antecedência, planeja perfeitamente, providencia na hora certa para nós. Temos Yahvé chamar: eu sou Deus que sempre está por perto. Mesmo assim, ficamos ansiosos. O Salmo 23, escrito cerca de 1000 anos antes de Cristo por Davi, o rei de Israel, foi escrito para os ansiosos e para os angustiados. E você sabia, querido, que este salmo foi escrito em um momento muito difícil na vida de Davi? Sim, Absalão, seu filho, fomentava uma rebelião para tirar de seu próprio pai o trono, caçando-o para matá-lo e usurpar e ser o rei de Israel. Então Davi teve que fugir de Jerusalém apressuradamente. E diz o texto de 2 Samuel 15:30, que Davi fugiu até descalço. Vamos ler o texto bíblico. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que
o seguiam, cobriam a cabeça e também choravam. Assim, este salmo foi escrito neste terrível momento. Davi inicia o mesmo já utilizando o nome de Deus, Yahvé Roi, em hebraico, que significa o Senhor é meu pastor. Uns 250 anos depois, o profeta Isaías disse: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu seio. Isaías 40, 11. Isaías disse que Deus cuida. Ele não disse talvez, possivelmente cuidará. Não, ele cuida. Deus é o bom pastor, ele cuida de nós. Também o apóstolo Paulo nos lembra de algo tremendo e invoca isso na vida dos crentes. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4, 19. E Paulo usa o termo, querido, todas. Então podemos dizer que Davi fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele estava querendo dizer que Deus cuida de necessidades espirituais, emocionais, materiais, da saúde física, entre outros problemas. Se Jesus disse, eu sou bom pastor, e o bom pastor cuida de suas ovelhas, então, queridos, ficar ansiosos não é somente improdutivo, mas é uma atitude ímpia, ateísta, é pecado. O ateu que age assim, eu não tenho ninguém para suprir as minhas necessidades, portanto eu terei que dar um jeito na situação. E assim muitos deles até desesperam e tiram a própria vida suicidando-se, porque não tem a quem se apegar. É importante dizer que a ansiedade não é de nascença, é algo que se aprende. Então ela pode ser desaprendida, não é mesmo? Mas para isso temos que aprender a depender do bom pastor que é Jesus. Então, se o irmão anda ansioso, angustiado, com medo do amanhã, o pavor assola a sua vida e a sua mente, busque a paz de Cristo, querido. Jesus nos disse, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. João 14, 27. Saiba que nosso Deus também é justiça. E Yahvé Tsidkenu, ainda há esperança, porque Deus é o Senhor da justiça. O Senhor está contigo, portanto, receba esta bênção em sua vida. Jesus falando do inimigo das nossas almas, o diabo, ele disse, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, 10. E no versículo 14 do mesmo capítulo, Jesus disse, eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. E por isso, queridos ouvintes, receber a Jesus como Senhor implica em 3 atitudes registradas com base nesses 2 versículos. Conhecer a Jesus, ouvir a Jesus e seguir a Jesus. Só assim Deus assumirá o controle de sua vida para ser o seu bom pastor, o Senhor. O apóstolo Paulo ensina-nos, não andeis ansiosos em coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4, 6. Observou, o texto diz, em tudo. Se
Algum problema é suficiente para produzir ansiedade, então é suficiente para ser apresentado em oração. Quando o apóstolo Pedro disse: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, 1 Pedro 5,7, lançar significa, querido, descarregar, despejar. Então, lance sobre ele, descarregue sobre ele o seu estresse. Se você está irritado, incomodado com alguma coisa, descarregue sobre ele. Eu desejo encerrar com essas palavras do Salvador Jesus Cristo em Mateus 6,34. Não fiquem preocupados, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Em outras palavras, Jesus disse que devemos viver um dia após o outro. Quando ficamos ansiosos, não alteramos coisa alguma a respeito do que já passou e não podemos controlar o que vai acontecer no futuro. Portanto, querido, entregamos o nosso presente, neste caso, a Deus. Amém? Vamos falar com Deus em oração. Maravilhoso e eterno Deus, por meio de Cristo Jesus também nos tornamos herança do Senhor. Aleluia! Como disse o apóstolo Pedro, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, aleluia, para que anuncieis a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Maravilha isso, Senhor. Queremos viver na dependência sempre do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido Deus, abençoa ricamente a sua vida, o seu lar, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. E se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus.
mas confia em Deus. Oh, não duvides, mas confia